Na manhã seguinte, Suddhodana montou em seu cavalo de batalha e subiu o morro em direção ao majestoso templo, a Shiva, que seu pai havia construído no topo. A melancolia que o rei sentia transformara-se durante a noite, dando lugar a uma determinação feroz. Diversas carroças com bois estavam paradas do lado de fora, perto dos portões do templo. E os animais procuravam preguiçosamente a grama que crescia na terra endurecida pelas sandálias dos devotos. Suddhodana desmontou e deixou que seu cavalo pastasse com os bois. Entrou com passos largos no pátio do templo, onde havia uma multidão de adoradores, além de vendedores de sândalo e ghee, para os rituais de oferenda. Olhos maravilhados seguiam os passos do rei, mas ele não tinha tempo para formalidades. Viera sem acompanhantes porque tinha um propósito secreto em mente, e não chamou Kanki ao palácio porque sentia-se impaciente demais para esperar por ele. Entrou no santuário interno, onde o ar era uma fumaça espessa de cheiro adocicado. Um sacerdote estava fazendo o ritual Rudravishek, e ele lentamente derramava conchas de leite sobre uma pedra comprida e polida, o ligando a Shiva. O líquido deixava um fino véu azulado sobre a antiga pedra de rio. Na escuridão, Suddhodana apertou os olhos, que ardiam por causa dos resíduos de piche e incenso que pairavam no ar. Kanki! O sacerdote interrompeu a oblação e virou-se para ver quem o interpelava. Os olhos do rei haviam se acostumado à escuridão, e ele reconheceu o alto Brahmane no altar. Algum devoto rico, talvez casando-se com a terceira ou quarta esposa, havia pago uma boa quantia pela cerimônia. Kanki olhou rapidamente para Suddhodana e retornou ao que estava fazendo. Ainda não terminei, disse ele. O rei foi até o sacerdote e tirou as conchas de sua mão. Sim, você terminou. Kanki fez uma reverência e levou o rei para fora, seus pés nus fazendo um leve ruído sobre o chão de pedra. Era perfeitamente capaz de desafiar a realeza, protegido pelos privilégios da casta dos Brahmanes. Kanki era um homem forte e imponente, apesar da gordura visível ao atravessar, de peito nu, o peito calçado com pedras rumo ao mosteiro onde viviam os monges. O Brahmane apoiou seu pesado corpo sobre um banco de couro em sua cela, propositalmente sem esperar que o rei se sentasse primeiro. Suddhodana, porém, não se importou com o insulto. Se você conversa com Deus, já sabe por que estou aqui. Sei que Deus deseja agradá-lo de todas as formas, majestade. Kanki deu um sorriso adulador, destinado a cativar um rei raivoso. Quero que meu filho governe o mundo, disse Suddhodana sem hesitar. Isso é possível? Todo pai desejaria que... Suddhodana deu um passo à frente ameaçador. Não. Ou isso é a vontade de Deus ou não é. Você precisa me dizer. Há muitas coisas que dependem disso, mais do que a sua vida, na verdade. O equilíbrio entre as castas era delicado. Se os governantes tivessem um motivo político para apoiar a religião, eles apoiavam. Se os sacerdotes precisavam trazer pessoas para o seu lado, influenciavam os governantes com promessas de favores divinos. Kanki entendia perfeitamente como o sistema funcionava e também sabia que, apesar de pertencer a uma casta mais alta, não era ele quem impunha a espada. O Senhor tem à frente grandes obstáculos nessa empreitada, majestade. Mas é possível. Como? Busque controlar a mente do pequeno príncipe. Ensine-o a pensar como o Senhor, a acreditar como o Senhor e a ter a mesma luxúria que o Senhor. A última frase era uma provocação, mas Suddhodana esperou pacientemente, percebendo a verdade nas palavras do Brahmane. Se havia alguém que sabia como controlar a mente alheia, esse alguém era Kanki. Treine-o bem, como um guerreiro. Faça com que ele veja grande valor nas batalhas e no Senhor. Kanki fez uma pausa. Estou ajudando? Suddhodana percebeu naquele momento porque os Yoviks tinham ficado tão nervosos na noite anterior. Eles haviam consultado o Alto Brahmane assim que fizeram o mapa natal de Siddhartha. Sem dúvida podiam prever que o rei não iria gostar daquilo. E isso é tudo que eu preciso fazer? O tom de voz de Suddhodana era sarcástico. Ambos sabiam que ele desconfiava dos sacerdotes. Não, a parte mais difícil vem agora. Kanki foi até a janela e apontou para fora, para uma grande estátua de pedra de Shiva. Tal situação me lembra a história do deus Shiva. É claro que o senhor a conhece. Era mais uma alfinetada. O Brahmane continuou a falar sem esperar uma resposta. Grandes sábios haviam se reunido na floresta para meditar, e o deus Shiva desejava aprender com eles. Mas ele era malicioso e levou uma mulher ao retiro dos sábios. Era um teste, pois na verdade a mulher era vista no disfarçado. Mas os sábios ficaram tão transtornados que não perceberam o engodo. Eles juraram matar aquele intruso sacrílego. Então, a partir do fogo sagrado, criaram um enorme tigre.
o animal saltou sobre Shiva, mas com um só dedo ele pôs a pele do tigre e o pôs sobre os seus ombros. Depois agradeceu aos sábios por lhe darem um manto para meditação. Após uma pausa, Kanki prosseguiu. Os sábios ficaram ainda mais furiosos com tamanho atrevimento. O fogo sagrado absorveu a fúria deles, e um segundo monstro surgiu, dessa vez uma enorme serpente. Mas Shiva sufocou-a com as mãos e enrolou seu corpo em volta do pescoço. Agradeceu novamente aos sábios por lhe darem um colar. Naquele momento, eles estavam tão furiosos que um terceiro monstro saiu do fogo. Chega! A paciência de Suddhodana havia chegado ao limite. Se você acha que o que devo fazer é tão difícil assim, poupe-me de suas parábolas. Apenas me diga. Faça do seu filho um prisioneiro. A dureza de tais palavras atingiu Suddhodana como uma pedra. Kanki percebeu sua consternação e apressou-se em continuar. As tendências espirituais da alma de seu filho são quase incontroláveis e você só terá chance enquanto seu filho ainda for jovem. Para transformar Siddhartha num grande rei, jamais deixe que ele saia dessas muralhas. Ele deve acreditar que aqui é o paraíso. Se o seu filho viu o sofrimento uma vez sequer, jamais irá obedecê-lo novamente. O Senhor irá perdê-lo para sempre. Suddhodana ficou aturdido. Por quanto tempo devo fazer isso? 32 anos. E não há outra maneira? Suddhodana adotou um tom bastante compenetrado, como se estivesse ponderando uma pena de morte. O rei ficou revoltado ao pensar que o Alto Brahmana se transformara em aliado numa conspiração, e que daquele dia em diante Kanki passava a ter poder sobre ele. Sentia-se sufocado pela fúria e pela impotência que crescia num turbilhão dentro de si. Involuntariamente, seu braço moveu-se até a espada e no instante seguinte tinha imobilizado o Brahmana contra o chão com a ponta de sua lâmina. Você acha que se saiu bem hoje? Então trate de se lembrar do resto da história de Shiva. Do fogo sagrado surgiu um terceiro monstro, um anão horripilante. Shiva o atacou e esmagou sua garganta com os pés. Quem era o anão? A ignorância, disse Kanki, com dificuldade. Não tire vantagem da minha ignorância. Sei mais do que você imagina. O rei deixou que o sacerdote se levantasse. A natureza de Suddhodana não podia ser contida. Ela era só amenizada por esse desejo que o consumia, que tinha apenas um dia de vida, mas já o dominava por completo. O desejo de ser pai daquele que governaria o mundo. Suddhodana foi embora, mas antes disse a Kanki: espero que você viva bastante para ver o que farei com você se esse plano falhar. Em poucas horas o rei deu suas ordens, dispersando seu povo e o banindo da cidade. Jamais permitiria que seu filho visse qualquer tipo de sofrimento, doença, velhice ou morte. De pé sobre as mulheres do castelo, ele podia ver longas fileiras de carroças deixando Kapilavastu. As chuvas já tinham chegado, em torrentes que levavam embora as plantações e alagavam as casas. As pessoas menos aptas a sobreviver eram os idosos e os doentes. Os leprosos eram jogados na chuva, enrolados em trapos sujos para cobrir o rosto. Os aleijados que não conseguiam andar pela estrada eram colocados em carroças do exército, e os soldados tinham ordens de levá-lo para os vilarejos mais remotos. Os mais velhos foram colocados em carroças separadas e disseram-lhes que havia casas melhores à sua espera, uma maneira cruel de disfarçar a realidade. Na verdade, seriam abandonados na floresta em um dia de viagem. Somente os nobres ficaram livres desse destino, mas sob condições severas. Figuras veneradas, como astrólogos, jamais poderiam ser vistos por Siddhartha sob pena de serem banidos. Aqueles que ainda não eram velhos podiam permanecer na cidade, mas se adoecessem ou envelhecessem, teriam de ficar confinados em seus lares. Todos os funerais deveriam ocorrer à noite, sem cerimônias públicas. As escadarias para as piras funerárias próximas ao rio foram transferidas para um local 3 quilômetros à frente. Suddhodana sabia como organizar uma campanha militar, e a primeira regra é que a vitória é mais importante do que seu custo. Aquela campanha não seria diferente. Ele dominará os 4 cantos do mundo. Memorizou as palavras do mapa. Como seria isso? Pensou ele. Depois de 3 dias, os grandes portões de madeira de Kapilavastu foram fechados e então cessou o amargo choro daqueles que tinham que partir e daqueles que precisavam deixá-los partir. O trabalho estava completo. 3 mulheres perseguiam um menino por um parque. Corriam pela relva sempre perfeita, aparada por escravos que cortavam a grama de joelhos, e pelos jardins cheios de arbustos de jardim em flor, cujos botões caídos eram varridos do caminho todas as manhãs. Não era uma perseguição de verdade, mas o menino Siddhartha fingia que era. Quando ele acelerava o zigue-zague, as mulheres faziam o mesmo. Mas mesmo aos 7 anos de idade já era possível notar que elas nunca o alcançavam.
Não era apenas isso, as 3 mulheres sempre corriam na mesma ordem. Primeiro vinha Prajapati, com seu sari de cor azul pavão, bordado a ouro, embora em outros dias ela usasse a cor vermelha ou esmeralda. Prajapati era tia do príncipe, irmã de sua falecida mãe. Sudodana dera a ela o status formal de esposa, mas eles nunca tinham relações conjugais. O rei estava apenas lhe atribuindo uma honra e reconhecendo seu papel como madrasta do príncipe. As pesadas argolas de ouro em suas orelhas tilintavam levemente quando Prajapati corria. Atrás dela vinham suas 2 camponesas, bem mais jovens e magras que a tia de Siddhartha. Usavam sares de algodão sem bordados e nas orelhas tinham pequenas argolas de prata. Elas sempre corriam mais devagar para que Prajapati ficasse na frente. Shana, Shana, o menino chamava seu amigo. Em manhãs como aquela, ensolaradas mas frescas, o mundo que seu pai havia construído, para ele, era grande bastante. Siddhartha não se perguntava o que havia por trás das grandes muralhas que cercavam o terreno do palácio. Pare, príncipe, gritou uma das tias. Príncipe, por favor, volte, implorou a outra. Siddhartha foi em direção aos estábulos. Ele não estava fugindo das mulheres, só por diversão. Ele havia feito uma descoberta que queria mostrar a Shana. Contanto que alguém estivesse vigiando, o rei lhe permitia tal liberdade. De qualquer modo, os estábulos eram um lugar mais agradável para um menino do que um palácio. E assim que eles atravessavam a soleira da porta, as tias de Siddhartha pararam imediatamente. Prajapati jamais pusera os pés no estábulo, e embora não fosse o caso das moças camponesas, sua nova função como serva da realeza as impedia de entrar num recinto reservado aos homens. Ao ouvir seu nome, Shana apareceu à porta do estábulo. Ele pulava e abanava as mãos, encorajando Siddhartha a entrar. Se fosse ele quem estivesse correndo atrás do príncipe, teria chegado primeiro facilmente, já que era mais alto e forte, apesar de ambos terem nascido na mesma semana. Siddhartha correu para dentro. Rápido, se esconde! Não era preciso se esconder de ninguém. Todos conheciam as regras da brincadeira, mas Shana pegou Siddhartha pelo braço e puxou-o para dentro, como se estivessem puxando um soldado amigo para a segurança de uma fortaleza. Os 2 meninos passaram correndo pelos estábulos onde os cavalos de guerra ficavam no cio ou quando davam à luz. Os cascos batiam e faziam subir nuvens de pó do esterco ressecado que a luz do sol transformava em auras resplandecentes ao redor dos cavalos. Por aqui, Shana ia à frente levando o príncipe até um comedouro. Tinha cheiro de feno fresco, como uma nota azeda de forragem apodrecida. Ali era o esconderijo favorito, já que podiam se esconder bem fundo no feno sempre que não desejavam ser vistos. Siddhartha sentou-se no sopo de um fardo próximo e pôs as mãos no bolso da calça. Tirou de lá uma pequena criatura. Shana pareceu desolado. Mas é só uma formiga, disse ele desapontado. Não, não é. Olhe mais de perto. A luz ali era fraca, mas agora Shana via que o inseto era uma formiga soldado negra e grande, muito comum em volta dos estábulos, e que ela ainda segurava nas mandíbulas sua presa, um cupim morto. O cupim, que ainda tinha asas duras, parecidas com papel, havia acabado de nascer e tinha 2 vezes o tamanho da formiga. Onde você o achou? Perguntou Shana, ainda impressionado. Mas podia ver que Siddhartha estava animado, perto do porto do lago. Ele se referia a um dos pavilhões flutuantes, perto da margem de um laguinho de lótus que havia no parque. Eu vi toda a batalha. Aquilo tinha acontecido naquela manhã, quando Prajapati encontrou Siddhartha caminhando para longe do palácio. Ele estava sentado no chão, ao lado do pavilhão, observando atentamente a terra. Uma fileira de formigas soldados negras estava em batalha com cupins de sentinela na entrada de uma pequena colônia. Prajapati parou a alguns passos de distância. Quem está ganhando?